Eu gostaria de ler com os irmãos Efésios do capítulo 6, no versículo 10 até o 18. Amém? Efésios capítulo 10, capítulo 6, no versículo 10 até o 18. Efésios 6, 10, diz o seguinte a palavra de Deus. No prefácio aqui está escrito a armadura de Deus. O 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com todas as perseverança e súplicas por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de orar. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, neste momento estamos mais um dia, Senhor, para pregar a Tua santa e poderosa palavra. Que venha, Senhor, lá do trono da graça, Senhor, que saia de mim somente as Tuas palavras, as coisas que realmente, as palavras que interessam, Senhor. Que venha, Senhor, ao encontro da necessidade de cada um dos irmãos que aqui veio buscar uma porção da Tua palavra, um alimento espiritual, algo necessário, algo que precisa realmente ouvir, meu Deus. E saia de mim, então, essas palavras. Eu lhe peço, meu Deus, abençoe a todos que aqui estão, porque vieram realmente para receber uma porção do Senhor. E venha, Senhor, lá do Teu trono da graça, uma grande porção para cada um de nós. Meu Deus, revista-me com todo o Seu poder, meu Deus, para que eu possa realmente falar somente aquilo que interessa e que necessita o povo de Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O tema da pregação de hoje é: se prepare para o dia mau. A palavra de Deus aqui nos diz, né? Do dia mau. Esse dia mau, irmãos, ele chega para qualquer um de nós. E nós temos que estar preparados para esse dia mau. Porque você não sabe o dia que ele chega. Porque ele pode chegar de repente. Ele pode vir chegando, e uma hora ele chega para você também. Não é? Nós temos visto e ouvido falar tantas coisas, tantas vezes, irmãos, em meios de comunicações, em nós mesmos, saber de parentes, amigos e tantas coisas, de pessoas que quando no dia mau, ele não suporta esse dia mau. E existe um final trágico para essas pessoas, muitas vezes suicídios. Quantos milhares de suicídios acontecem neste mundo, não é? Porque chega um dia mau para uma pessoa e muitas vezes eles não estão preparados para esse dia mau, porque ele chega para mim, ele chega para você também, ele chega para todos nós, algumas vezes de maneira silenciosa, mas ele chega. Você não pede, você não quer um dia mau para você, ninguém quer um dia mau para vocês. Todos nós queremos
a graça de Deus, a bênção de Deus, a comunhão, as maravilhas do Senhor, a palavra, o alimento. Nós queremos somente Jesus Cristo, nosso Deus, mas nós estamos neste mundo. Não somos mais deste mundo, mas nós vivemos aqui neste mundo ainda. E o dia mau chega. Para cada um de nós ele chega. Mesmo você nem está esperando, de repente acontece alguma coisa com você que acaba com o teu dia. Isso não é só comigo. Isso é com todos os irmãos. Não é? Porque, veja bem, irmãos, você está ali, dormindo, acorda para começar o dia. Tem dias, irmãos, que você acorda com uma alegria, uma alegria tão grande, de abraçar, de beijar, de estar junto com os irmãos, de estar ali junto, glorificando, dá vontade até de, meu Deus, ali no quarto mesmo, você sente uma coisa gostosa de começar um dia maravilhoso. Isso acontece comigo, com você. Tem dia que você acorda, meu Deus, né? Algumas vezes eu falo com a pastora, ela fica até brava comigo, mas tem dia que você acorda assim bem. Só que tem dias que você acorda de uma maneira que, meu Deus, não, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não quero, Jesus, eu não quero nem sair do meu quarto. Você se sente mal, alguma coisa pesada, alguma coisa assim, uma agonia dentro de si, uma coisa estranha acontece com você. Isso não acontece só comigo, não. Eu tenho certeza que acontece com você também. Tem dias que é maravilhoso, tem dias que é uma bênção de Deus, mas também tem dias que é uns dias pesados, uns dias incompreensíveis, coisas que você não consegue entender por que um dia é diferente do outro. Você fica imaginando, meu Deus, mas eu aceitei a Jesus como Salvador, eu estou dentro da igreja, eu oro, eu pratico todas as coisas, eu jejuo, eu participo de tantas coisas na igreja, eu prego, eu canto, amém? Só que de repente, você fica triste por alguma coisa, não é? Então, irmãos, o dia mau, ele chega para qualquer um. A pregação de hoje é para ajudar os irmãos, para que quando chegar esse dia mau, os irmãos estão preparados. Vai passar por dias maus? Vai passar. Mas se você estiver preparado para esse dia, você vai enfrentar esse dia. Algumas vezes com lágrimas, algumas vezes terrivelmente triste por alguma coisa, mas você vai passar, porque você vai estar com a couraça de Deus com você. Só que, irmãos, todos nós temos que realmente estar preparados para esse dia, porque este dia, como eu disse para os irmãos, ele chega para todos nós. Ele não escolhe, nem idade, nem ninguém. Chega um dia e não tem jeito. Você vai para o trabalho, muitas vezes, não é? Você vai com alegria, uma rotina normal. Mas tem dia que você sai para o trabalho, você já fica pensando, ixi, tem que enfrentar tudo aquilo, aquele chefe triste que tem lá, aquele meu amigo cheio de coisa e falando coisas que nem deve, e eu nem gostaria de estar lá. É o dia que começa para você, não é? E você vai, porque você tem que ir. Você vai porque você tem que enfrentar este dia também, não é? Então você tem que estar realmente preparado para esses dias, para você enfrentar realmente. Porque o dia mau, ele chega, você vai sair de casa e o carro quebra. Você não está esperando por isso. Mas quantas vezes
E eu já tive problema no meu carro, de eu chegar, bater a chave, e cadê a bateria? A bateria acabou. Não tem jeito. Vai fazer o quê? Chegou um dia mal para mim, eu tenho que ligar lá para a firma, tenho que chamar alguém, eu tenho que chamar não sei quem para me ajudar, porque não tinha ninguém ali. E o meu carregador de bateria era aquele velho, não funcionava mais. E eu tive que usar. Então, ele chega. Você não espera, ele chega. Não é? Então, esse culto de hoje é um culto que Deus está colocando no coração de cada um dos irmãos para ser vigilante, para se preparar para este dia que ele vai chegar. Não é? Aí os irmãos vão falar: ah, pastor, mas para mim não chega, porque eu estou bem, graças a Deus, a família vai bem, financeiramente eu estou bem. Amém, graças. Continue assim, irmãos, continue assim. Só que esteja preparado, porque um dia alguma coisa pode acontecer que vai te tirar dessa alegria. Algum dia vai chegar um dia de você não ter alegria e vai chegar a ter uma tristeza profunda, porque esse dia vai chegar. Ele chega para mim, chega para você. De repente você vai no teu trabalho, nem chegou direito, a pessoa fala: vai lá no departamento pessoal que tem um aviso para você lá. Aí você chega lá, o encarregado do departamento pessoal fala: tem um aviso de demissão aqui, você está despedido a partir de amanhã, não precisa vir mais. Você esperava por esse dia? Não esperava. Eu me lembro que a minha filha, ela trabalha como professora de inglês, e ela trabalhava numa escola particular, uma escola, uma das melhores que tem na cidade lá, e ela estava trabalhando normalmente. Só que um dia chegou, simplesmente chamaram ela lá no escritório e disse que ela não precisava voltar mais, estava despedida. Minha filha disse que perdeu o rumo de casa. Ela não sabia nem o que fazer mais, nunca tinha sido despedida por nenhuma firma, nem nada. Ela nem sabia o que fazer, nem sabia como voltar para casa, de tão atordoada que ela ficou com aquela notícia. Aquele dia mal chegou para ela. Não é? Então todos nós hoje, não é? Esta pregação de hoje é para que nós estejamos preparados para esse dia, para nós podermos dar a volta realmente e voltarmos realmente, entrarmos no eixo normal de uma vida normal, estarmos junto com a família, estarmos junto com os amigos, estarmos na igreja, estarmos congregando, alegre, feliz. É isso que eu desejo, é isso que Deus quer na vida de cada um de nós. Mas o principal nosso aqui é para que os crentes de uma igreja como a nossa estejam preparados para esse dia, porque tem muita gente que não está preparado, crente que está na igreja 10, 15, 20 anos e não está preparado para um dia mau. Por quê? Porque nunca receberam uma palavra de Deus a esse respeito, que você tem que se preparar, que você tem que estar pronto para esse dia, porque esse dia vai chegar. Chega para mim, chega para você, chega para a igreja do Senhor, e um dia ele chega, e esse dia você tem que estar preparado, não é? A palavra de Deus, ela nos diz isso, não é? Um dia mau, ele pode chegar. Então o cristão em si, ele tem que se prevenir. Como que o cristão vai se prevenir? Não é? Em primeiro lugar, como eu sempre costumo dizer aqui, o crente tem que ter na mão a Bíblia Sagrada. Você tendo a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que é o escudo, a armadura de Deus na tua vida,
palavra de Deus. Não tem outra coisa. Então o crente congrega numa igreja. Um crente, ele está indo na igreja. Um crente canta, prega. Um crente é um pastor de uma igreja. O crente é um diácono, um presbítero, um evangelista. Um crente é um crente da igreja. Mas ele não lê a Bíblia. Um crente não se prepara, ele não lê, não estuda. Não é? Oséias disse: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então não seja destruído. Você tem que se instruir, você tem que estar cheio do poder e da palavra de Deus, lendo a Bíblia, orando, estando aqui, estudando a Bíblia Sagrada, se preservando, se prevenindo para esses dias. Porque se você estiver preparado para esse dia, pode vir um dia mau, pode vir qualquer coisa mal. Você vai enfrentar, e você vai enfrentar, e você vai vencer. A palavra de Deus nos disse hoje aqui, não é? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Como que venceu o mundo? Não é? Como que você vai vencer o mundo? Como que você vai ter esta armadura de Deus, se você não está preparado, se você não está se preparando, irmão? A igreja do Senhor tem que estar de aviso, alerta, ligado, alerta, como num carro ligado. Você tem que estar ligado todas as horas, porque o diabo, ele não dorme. O diabo, ele anda ao teu derredor, 24 horas ali, urrando como um leão, bramando como um leão. Qualquer problema que tiver, ele vai entrar. E se você der brecha, ele vai chegar no teu dia mal. Ele pode destruir a tua família. Ele pode destruir uma casa, um lar. Ele pode destruir uma igreja, se não estiver preparada com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser um alimento que se realmente fortaleça espiritualmente as pessoas que estão ouvindo. Não adianta nós chegarmos aqui, todos os pregadores, todos os que vêm aqui cantar e tudo, só falando aquela palavra mansinha: não, está tudo bem, tá, mais ou menos, tá, não sei o que, não sei o que. Irmãos, quando chegar o dia mau, como que você vai se defender? Não é? Quando chegar aquela coisa realmente triste, dura da tua vida, como que você vai se defender? Eu já passei muitas coisas difíceis na minha vida. Os irmãos podem acreditar. Muitas coisas, muitas. Põe muitos nisso, irmãos. Mas graças a Deus, aquilo ficou para trás. Graças a Deus eu estou aqui com os irmãos hoje. Cadê aquelas coisas que aconteceram comigo? Ficou tudo lá para trás, não é? Então eu quero que isso aconteça com todos os irmãos também, que são bem mais novos do que eu, não é? Pode acontecer tantas coisas na vida, irmãos, porque nós vivemos neste mundo de tribulação. Nós vivemos num mundo aqui incompreensível para nós cristãos. Nós aceitamos a Jesus como Salvador, e muitas vezes nós ficamos ouvindo coisas que acontecem no mundo que você não consegue acreditar mais. Mas como? Como que pode? De que maneira? Não é? E acontecem coisas normais lá no mundo, como se fosse você tomando água, de tão normal que é. Mas, irmãos, você é um crente salvo e remido no sangue de Jesus. Você também tem que se preparar, porque se você não se preparar e chegar o dia mau para você, você vai sentir algo muito triste na tua vida. Os que eu estou dizendo isso, irmãos, é porque até dentro da igreja que a gente ouve falar, crentes que já tantos anos de casa, tantos anos pregando, tantos anos não sei o quê, de repente você vê alguém se suicidando dentro da igreja. Não é? Aí
as pessoas falam, mas isso aí porque acontece, não sei o que acontece. Acontece com qualquer um de nós. Mas, será que este crente estava preparado? Realmente preparado, com a Bíblia Sagrada nas mãos, orando, jejuando? Não é? Porque o dia mau, ele chega para nós assim, de repente, de imprevisto. Você não é previsível. Ele chega e chega, sem avisar. E nesta hora, irmãos, todos nós temos que estar preparados. O diabo, ele arma armadilhas para cada um de nós. Ele cata uma pessoa e põe uma armadilha nesta pessoa. Ele coloca mentiras dentro da mente dessa pessoa. Ele coloca coisas que realmente acontecem dentro da igreja, vai parecendo normal, mas não é normal. O diabo, ele é traiçoeiro. Muitas vezes as pessoas pensam, mas dentro da igreja o diabo não entra. Irmãos, não pense assim. Não pense assim. Porque o diabo, ele entra dentro da igreja. E se você abrir uma brecha, ele vai estragar realmente o ambiente. Todos nós temos que ter ciência e noção que o diabo, ele está ali, 24 horas, rodando qualquer brecha, ele vai entrar mesmo dentro da igreja. Por isso que nós vemos muitas igrejas destruídas, porque elas não estavam preparadas para rebater o inimigo quando ele entra. Nós temos que estar fortalecidos espiritualmente, pedindo para o Espírito Santo de Deus realmente nos preparar para esse dia, porque esse dia vai chegar. Até dentro dessa igreja, muitas vezes já chegou e nós reprimimos em nome de Jesus. Se nós estamos aqui agora, irmãos, com essa comunhão maravilhosa, gostosa, maravilhosa, de nós queremos ficar mais e mais aqui dentro da igreja, é porque nós estamos preparados. Vai vir dificuldades? Vai vir. Vai vir problemas? Vai vir. Mas nós aqui, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos o inimigo. E nós sabemos como repreender. E por quê? Porque nós estamos aqui, estamos lendo a palavra de Deus, temos ela no coração, temos ela na mente, para que nada possa realmente, não é? Nós temos que tomar muito cuidado com muitas coisas, não é? Que acontecem realmente no nosso meio, amizades e tantas coisas, porque existe amigos e existe amigos entre aspas, não é? Então você tem que tomar cuidado com suas amizades aí fora, irmãos, porque aqui dentro da igreja nós cremos na palavra de Deus, nós sabemos que o Senhor nos protege, nos abençoe, mas e as pessoas lá de fora? Não é? Eles podem chegar perto de você e começar a falar coisas que você não quer aceitar. Mas de tanto essas pessoas falar para você, é aquela tal coisa. A mentira falada 1000 vezes, ela se torna verdade. Então você tem que tomar cuidado com essas amizades, com essas coisas que querem tirar você do caminho. Muitas vezes você fica pensando, mas não é meu amigo, eu creio nele, porque é amigo de tanto tempo, não sei o quê. Ore, para que Deus realmente abençoe esse teu amigo e tire ele desse caminho errado. Não deixe ele entrar na tua vida, porque as amizades, elas se tornam algumas vezes perigosas para nós que estamos na casa do Senhor. Lembre-se disso, irmãos. Tome cuidado com essas tuas amizades. Irmãos, nós estamos falando aqui somente de nós, né? Vamos falar do dia mau de personagens da Bíblia Sagrada. Da Bíblia Sagrada. Pessoas da Bíblia Sagrada.
Primeiro eu quero falar aqui de Jó. Não é? Jó, no capítulo 2, e no versículo 6, não precisa abrir que eu vou ler aqui para os irmãos. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Jó 2,6. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a tua vida. Amém. Quem era Jó, irmãos? Deus estava lá em cima. De repente, Satanás veio ali perto de Deus. E Deus mostrou Jó ali. E falou: está vendo aquele meu servo? É o Jó. Ele é temente a Deus. Jó não tinha nada, não sabia de nada. A vida dele estava uma maravilha. Rebanhos e 10 filhos e não sei o que. Era um dos homens mais influentes, mais ricos do Oriente ali que tinha. Ele estava vivendo uma vida maravilhosa. Mas de repente chegou o dia mau para Jó. Ele estava esperando? Não. Mas chegou o dia mau. Chegou o dia mau para Jó. Só que Jó, ele tinha uma coisa. Ele acreditava nesse Deus vivo e poderoso. Quem que você é em relação a Jó? Será que Deus, olhando lá de cima, ele vai ver e dizer: aquele é meu servo e é temente a Deus, não é? Ele se livra do mal, ele está ali. Você é um deles? Se você é um deles, toma cuidado também. Porque é uma coisa interessante, irmãos. Deus estava ali, mas o diabo estava conversando com Deus. Vocês podem dizer uma coisa assim tão estranha, não é? Como assim o diabo? O diabo Deus repreende ele, Deus não quer ele. Amém. Mas aqui, ele estava conversando com o diabo, com Satanás. Ele estava dizendo: vê aquele homem lá, que ele é o Jó. Estava dizendo para quem? Para Satanás. Então você tem que tomar cuidado, não é? E se preparar para a vida, das dificuldades, dos problemas. Porque não é que porque você prega, não é porque você vem na igreja, não é porque você está aqui junto conosco, não é porque você recebe a palavra de Deus, não é porque você é salvo e remido no sangue de Jesus, que você vai ser salvo dessas aflições, desses dias maus. Ele pode vir para qualquer um de nós. Se veio para Jó, pode vir qualquer um de nós. Não é? E ele vai vir. Então, tome cuidado. Tome cuidado com todas as coisas, porque quando esse dia mau chegar, você tem que estar realmente preparado. Outro que eu quero citar aqui é José. Quem era José? José era um menino de Deus. Não é? Ele estava ali, junto com seus irmãos. Só que o pai dele gostava mais dele do que todos os outros. Ele era um pequenininho. E a inveja tomou conta dos irmãos dele. O que eles fizeram? Jogaram ele dentro de um poço, no deserto, para ele morrer de fome e de sede. Chegou um dia mau para José. Ele merecia isso? Não. Não. Nunca fez mal para ninguém. Nunca fez mal para os irmãos dele. Nunca fez absolutamente nada. Mas o dia mau chegou para José. Não é? A palavra de Deus nos quer mostrar que ninguém é imune a isso que nós estamos aqui lendo, não é? Porque a palavra de Deus nos diz aqui: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau.
todas a armadura de Deus, você tem que ter realmente com você, para que você possa resistir no dia mau, porque ele vai chegar. Não escolhe ninguém não, porque esse é mais ruim, então é esse aqui que vai passar. Não, todos nós temos que estar preparados para esse dia. A armadura de Deus tem que estar conosco. A armadura do Senhor tem que estar conosco todas as horas da nossa vida. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração. A Bíblia Sagrada tem que estar na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos resistir nesse dia mau, para que nós possamos passar por esses dias complicados que a vida nos reserva, não é? Não é só alegria, mas também não é só tristeza. Nós temos nossos dias maravilhosos de comunhão, de alegria, de estarmos na presença do Senhor. Mas nós temos que estar realmente tomando muito cuidado com as ciladas do inimigo, porque ela vem, não é? Ela vem. O ataque contra a família. Tem um dia mau pior do que isso, irmãos. Quando o diabo começa a atacar uma família, é algo terrível, irmãos. É algo que você vê assim, alguma coisa tão desagradável. É pai brigando com os filhos, é a mãe brigando com o marido, é os irmãos ali se degladiando, é uma coisa assim tão grotesca, não é? Fala assim, mas isso aí acontece só com o mundo lá fora. Eu conheço famílias de crentes destruídas, irmãos. Eu conheço famílias de crentes destruídas, que não estavam preparados para realmente dar um alimento para seus filhos, dar um alimento para sua casa, sua família, para que Deus pudesse abençoá-lo, para que eles pudessem passar por esses dias. Nós temos que estar realmente preparando a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, para que nós possamos resistir nesses dias maus, não é? Porque a família é algo que o diabo vai atacar sempre. Se não é o pai, é a mãe. Se não é a mãe, é o pai. Se não é o pai, é o filho. A filha vai atacar um ou outro. De repente o pai vai estar desesperado. Cadê a minha filha? Saiu de casa, sumiu. Cadê meu filho? Existem separações de crentes, não é? Porque houve tantas coisas erradas dentro da casa e eles se separaram. Por quê? Porque o ataque, a cilada do inimigo que foi armada, não teve resistência. O diabo entrou com vontade ali dentro, como se estivesse num campo aberto, sem nada, sem nenhuma resistência. Mas se você tiver com a Bíblia Sagrada, se você tiver com a palavra de Deus, esse campo não vai estar aberto. A porta da tua casa não vai estar aberta para o mal entrar e te destruir. Porque você vai estar firme, resguardado na palavra de Deus. E Deus vai te proteger. E Deus vai te olhar, e Deus vai te resguardar. Porque é algo que Deus quer realmente nos proteger, não é? E aqui, como diz também, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Isso aí é uma coisa corrente. Isso é uma coisa que nós devemos estar, não é? E o diabo, ele ataca a igreja do Senhor através de muitas coisas. E ele ataca principalmente os jovens que estão começando na igreja do Senhor.
Muitas vezes os jovens, eles não estão realmente totalmente preparados como um adulto está preparado na palavra de Deus. Não. Aí ele começa a receber palavras de pessoas mal intencionadas, vamos dizer assim, não é? Para desviar essa nova geração, para tirar eles do centro de Deus, para dizer ele que isso pode, aquilo também pode, outro também pode. E a mocidade, a juventude da igreja vai entrando num caminho diferente. Quando der conta do perigo que está correndo, não é? Vai tentar voltar, só que vai encontrar barreiras e problemas para voltar, porque o diabo não quer que você volte. Uma vez que você saiu, ele vai te acorrentar, vai te amarrar, vai te segurar no mundo. Por que muitos jovens estão saindo da igreja, irmãos? Porque existem muitas desculpas, não é? Eles começam a colocar na cabeça dos jovens, principalmente, porque o jovem é o futuro de uma igreja. Os jovens é o futuro de uma cidade. Os jovens são o futuro de uma nação. Futuramente, são os jovens que vão coordenar uma cidade, uma nação, uma igreja. São os jovens que vão coordenar. E se ele estragar esta semente, estragar esta raiz, quem é que vai estar lá na frente? Não é? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, e tomar muito cuidado com esses assuntos relacionados a jovens dentro de uma igreja. Porque futuramente, da maneira que nós estamos vendo os jovens saindo da igreja de uma facilidade tão grande, por quê? Porque eles não estão se preparando com a palavra de Deus. Não estão lendo a palavra de Deus, não estão estudando a palavra de Deus como deve ser. Nós que somos mais velhos, vamos dizer assim, de idade, nós temos que aconselhar, nós temos que orar, nós temos que ajudar essas pessoas, não é? Não só os jovens, mas todos nós aqui. Porque muitas vezes nós precisamos, eu preciso de auxílio, você precisa de auxílio, todos nós precisamos de auxílio, porque nós queremos estar fortes sempre, preparados realmente, para qualquer coisa, não é? Criar uma família, irmãos, é uma dificuldade tremenda. Quem tem uma família sabe disso, sabe dos problemas que vai passar, sabe de tantos ataques que tem do diabo realmente para desestimular, destruir uma família. Mas se você tem a palavra de Deus nas tuas mãos, a tua família vai ser salva. Se tu creres, você e tua família vai ser salva. Não é? Então creia em Jesus Cristo, creia em Deus, creia em realmente naquele que pode fazer as coisas e que vai fazer para você. A Bíblia nos ensina a nos defender. Vamos ver aqui em Efésios 6,16, né? É o que eu li aqui no primeiro. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. É a Bíblia que nos ensina, irmãos, não é? É a Bíblia que nos ensina. Muitas vezes nós recebemos o mal pensando que este mal é do diabo, pensando que este mal é uma coisa, mas muitas vezes ela vem realmente de Deus como uma provação, para mim e para você. Muitas vezes você vai passar por problemas que você nem entende por que você está passando. Você vai orar, você vai jejuar, você vai passar por isso, não é?
Não é só porque você é crente, porque você está dentro da igreja, que você vai deixar de ser. Não. Você tem que tomar cuidado. Porque este dia, ele pode chegar para qualquer um de nós. Qualquer um. Não é? Não importa, seja qualquer um realmente. Então nós temos que estarmos preparados para isso. Se chegar um dia mau, o que nós vamos fazer? Quando chegar o dia mau? Para mim e para você. Irmão, nós temos que orar. Você não é acostumado a orar? Comece a orar. Você não é acostumado a jejuar? Comece a jejuar. Você não é acostumado a ler a palavra de Deus? Comece a ler a palavra de Deus. Comece a ler e comece a entender o que é uma armadura de Deus para você. O que é esta armadura de Deus que realmente vai te proteger nesse dia mau. Não é? Então comece realmente a fazer as coisas que você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, para você se preparar para esses dias, porque vai chegar, irmãos, sem aviso. E como você vai sair? De que maneira você vai sair? Você vai se desesperar? Você vai sair realmente, ficar aí de uma maneira tão grandiosa que pensa até em suicídio? Não faça isso, irmãos. Você tem um Deus. Eu tenho um Deus, você tem um Deus. Você tem a palavra de Deus, que diz que a palavra de Deus é nossa armadura. A palavra de Deus é a armadura de Deus para todos nós. E esse dia mal chegar, nós temos a armadura de Deus, que é a palavra. E cada um de nós vamos nos fortalecer cada vez mais. E como eu disse para os irmãos, eu com 75 anos que eu tenho, eu já passei muitos problemas, muitos. Mas graças a Deus eu estou aqui, irmãos. Os irmãos estão aqui. Todos os irmãos, eu creio que já tiveram passagens, dificuldades, problemas, mas estão aqui. Por quê? Porque conhecem a palavra de Deus. Porque na hora ali da necessidade, clama o nome de Jesus. E Ele te responde. Na alegria, na dor, na necessidade, Ele vai responder. Só que veja bem, irmãos, o pior dia mau, o pior, esse não tem pior, o pior dia mau, você está fora do caminho do Senhor, você está desviado do caminho do Senhor, está longe do caminho do Senhor, e de repente Jesus volta para buscar a sua igreja, e as pessoas que estão preparadas vão subir, e você vai ficar. Este é um dia mau. Só que aí não vai ter recuperação mais, né, irmãos? Esse dia mau vai ficar para você, porque você vai ficar, e as pessoas que estão preparadas vão subir com o Senhor. Jesus Cristo disse que Ele vai voltar, então Ele vai voltar, e você tem que estar preparado para esse dia, senão o dia mau para você vai chegar em maneira definitiva, porque você não vai subir, e todos aqueles que estão preparados com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus, estar no caminho do Senhor, estar orando, estar jejuando, estar crendo no Senhor Jesus Cristo, você vai subir. Mas o dia mau para a pessoa que não estiver preparada, vai ficar. Esse vai ser o pior dia dessa pessoa. E eu não quero que seja nenhum de nós. Eu quero que todos nós aqui que estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estejamos realmente nos prevenindo. Nós realmente estejamos preparados para esse dia. Porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Não sabemos o dia, nem a hora, nem nada. É como o dia mau ele vai chegar.
Jesus ele vai chegar, de sobreaviso. E se você não estiver preparado, você vai ficar. Esse vai ser o teu dia mau. E isso você não quer, né? Nem eu não quero, você não quer, ninguém aqui vai querer. Mas vai acontecer, se você não estiver preparado. A palavra de Deus está aqui, não é? Ela fala totalmente a verdade. Nós aqui da igreja, nós pregamos a verdade. Não adianta camuflar as coisas, irmãos. Não adianta querer levar as coisas de uma outra maneira. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passa daí são de procedência maligna. E isso tem que ser dito na verdade, não é? Algumas vezes as pessoas ficam falando, meu Deus, pastor, falar uma coisa dessa na igreja, a gente vem aqui para se alegrar, para estar com o coração realmente cheio. Amém, irmãos? Mas isso é necessário que as pessoas ouçam, não é? Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa é a palavra. Que Deus abençoe a todos os irmãos, a cada um dos irmãos, não é? Que nós realmente estejamos cheios do poder de Deus e preparados para esses dias maus. Mas nós não precisamos nos amedrontar por isso. Vai chegar? Vai, mas vai passar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é, irmãos? Amém. Vamos colocar-se de pé, irmãos? Vamos agradecer a Deus e continuarmos então. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui pregando a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos disse nesta tarde, Senhor. Muito obrigado pela prevenção, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela prevenção, Senhor. Nós queremos estar realmente prevenidos para o ataque e as ciladas do inimigo que pode acontecer a qualquer um de nós. Mas se nós estivermos com o Senhor, eu creio na nossa libertação, na nossa salvação, no nosso livramento, Senhor, porque o Senhor vai estar conosco. E o Senhor vai estar sempre orando por nós, sempre guardando a gente, sempre estando com a igreja, sempre nos protegendo, sempre nos guardando, porque eu creio, Senhor, eu creio no Senhor, e o Senhor está aqui para nos ajudar, vivo e poderoso, aqui no nosso meio, porque eu creio que o Senhor está aqui, e nós cremos no Senhor, nós cremos nesse Deus vivo e poderoso. Muito obrigado por todos os irmãos que estão aqui, Senhor. Muito obrigado por todos aqueles que ouviram esta palavra de precaução, essa palavra de prevenção, porque todos nós precisamos estar prevenidos para todas as coisas que aconteceram, e nós vamos querer estar, porque nós temos a palavra de Deus nas mãos, as tuas palavras. E eu lhe peço, Senhor, guarde a todos nós. Eu te agradeço por isso, Jesus, hoje para todo sempre, Senhor. Amém.